Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Tá errado aí? Eita. Aqui? Acho que agora tá certo. Então, beleza. Estenda as mãos, vamos orar pela vida da Ana. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela vida da Ana, Pai, por ela estar aqui disposta, Pai, por ela ter sido tocada no coração para trazer essa mensagem, Pai. Usa o Senhor, Pai, conforme o Senhor quer, Pai, conforme a Tua vontade, Pai, conforme o que o Senhor quer tocar no nosso coração, Pai. Que não seja a boca dela, que não seja ela falando, mas seja o Teu Espírito Santo através da vida dela, Pai, o Senhor agindo na vida dela, Pai. Que ela seja somente uma ferramenta do Senhor para tocar nos nossos corações nessa noite, nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, por isso nós te agradecemos. Amém. Oi, gente. Tudo bem? Obrigada. Eu vou botar a garrafinha aqui, ó, porque na última pregação do Vinícius eu fui fazer foto, ficava feio pra caramba. Então deixa aqui. Como vocês estão? Fiquem de pé, por favor. Agora tá quente. Todos olha pra pessoa do lado, aí como você tá de máscara, você grita, fala assim, seja bem-vindo. É muito bom ter você aqui hoje. Deus te abençoe. Amém. Aí, podem se sentar. Eu não abri hoje, então não perguntei como vocês estão. Deixa eu olhar para o rostinho de vocês. Como vocês estão? Tudo bem? Então tá bom. Galera, eu preciso que vocês abram a Bíblia comigo lá em Atos 6. Vamos ler. Atos 6, é uma história curtinha. Eu não preparei um tema hoje. Fiquei tentando, mas o Espírito Santo não trouxe ao meu coração um tema. Então, quando for postar a palavra no YouTube, me desculpe. Boa noite para quem está assistindo a gente também. Sejam muito bem-vindos. E vamos lá. Atos 6. Diz assim, ó. A escolha dos 7 é o tema dessa passagem, ela é bem curtinha. E em Atos 6, eu vou ler com vocês então o versículo 1. Tenham um pouquinho de paciência, por favor. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Procoró, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente. O número de discípulos em Jerusalém, também em grande número de sacerdotes obedientes à fé. Vocês conseguiram entender o que está dizendo aqui, a historinha? Mais ou menos, não, sim, só para eu contextualizar vocês. O que estava acontecendo então? Jesus já tinha subido aos céus, já tinha deixado os discípulos e ele conduz todos eles a ativar o ministério, sem Jesus no caso. E aí o que acontece? Os discípulos começam a tocar o barco, fazer as coisas, comprar equipamento, se a gente jogar para os dias de hoje, né? Comprar cadeira para colocar na igreja, achar um templo para ser a igreja. E eles começam a colocar a mão na massa. Contudo,
quando isso acontece, eles começam a se esquecer de pequenas coisas. Por quê? Naquela época, se hoje aqui a gente está reunido em 60 pessoas, lá naquela época eram 300, 400, 500 pessoas. Eles não tinham um templo instaurado, então eles não iam até um local, mas eles se reuniam nas praças, enfim. E ali eles faziam o culto deles. Então, Pedro e os discípulos, aqui Pedro está encabeçando essa conversa, mas com todos os discípulos eles estavam tão preocupados em, por exemplo, a igreja levava, os membros levavam o dinheiro deles para eles e eles faziam a divisão correta, tipo, isso aqui vai para o alimento, isso aqui vai para que a obra de Deus se propague, isso aqui para missões e assim por diante. Contudo, eles começaram a se perder nesse processo. E aí, eles precisaram escolher pessoas para fazer aquilo que eles estavam fazendo. Então, esse é o contexto da época, beleza? Contexto da história. Agora, vocês vão repetir bem alto comigo a palavra delegar. Vai lá. Alto. Delegar. Isso. Delegar é uma necessidade. Quando algo se expande e fica muito grande, você necessariamente precisa delegar. Então você passa para outra pessoa uma responsabilidade e deixa um pouco mais leve aquilo que você já fazia. Vocês compreendem isso? Beleza. Então vamos lá. Pensem comigo. Os mesmos discípulos que passavam e a sombra deles eram capazes de curar enfermos, se encontram numa situação onde uma viúva, a palavra de Deus diz que nós precisamos cuidar das viúvas, e naquela época quem cuidava delas era a igreja, diga assim, a igreja no sentido de, tudo que elas tinham vinha da igreja, da ajuda dos irmãos. Então tem uma viúva aqui que fica sem alimento, eles distribuíam alimento nas casas e uma viúva fica sem, ocorreu uma confusão. Através disso, eles entendem a necessidade de delegar. O que isso tem a ver com a gente? Agora a gente vai começar. Onde há crescimento do corpo de Cristo, que são vocês que estão aqui, de pessoas, é necessário que a obra cresça. Conseguem entender? Por exemplo, assim a gente ficava no Vida Nova Young lá atrás. Nós tínhamos a nossa igreja, a mesma igreja que aqui, mas o nosso templo, o nosso culto, a mesma coisa que estamos fazendo aqui, só que em outro espaço. Era um espaço mais jovial, a gente podia bater prego na parede, ninguém ia brigar com a gente, colocava quadro onde queria e tudo mais. Eu acho que boa parte da galera que está aqui hoje não conheceu o espaço, mas nós tínhamos um espaço lá atrás que era só nosso. O que aconteceu? Houve um crescimento. Tipo, a gente chegou assim, eu não lembro quantas pessoas aquele espaço comportava, você lembra? Umas 60 pessoas. E aí o negócio extrapolou. Não cabia mais gente, estava faltando cadeira. A igreja chegou a comprar mais cadeira pra gente, inclusive, mas estava muito apertado e a gente precisou vir pra frente. Isso foi um processo de crescimento. Estão acompanhando? Então lá a gente cresceu. Houve um crescimento. E aí a gente precisou mudar de ar. Houve um crescimento, então a obra cresceu, o número de pessoas cresceram e as atividades que a gente fazia também cresceu. E aí, da mesma forma que aconteceu aqui, o que acontece com o jovem? Especificamente quando acontece essa mudança. A gente muda de ar, o Senhor tira a gente orava para que crescesse. Aí oramos, cresceu. No que cresceu e a gente veio para cá, é um baque tão grande mudar de ambiente que parece que dá aquela murchada, assim. Hoje nós já estamos tranquilos, graças a Deus. Mas até a gente se acostumar com esse espaço, que tinha que arrumar a cadeira, no final do culto lá no nosso espaço, não precisava limpar. Era só a gente que usava, eu limpava uma vez no mês e estava lindo. Aqui todo final do culto tem que limpar. Então a obra cresceu. Com o crescimento da obra, a necessidade de pessoas. Gabi e Alê faz assim. O Gabi e Alê são responsáveis pela organização do espaço no final.
eles precisaram delegar para algumas pessoas específicas que limpam o banco toda vez que vocês vão embora. Se chover e vocês sujam aqui com os pezinhos, tem que limpar e assim por diante. Esse é o primeiro ponto. É muito importante isso. Quando a obra cresce, o número de pessoas cresce, nós precisamos aumentar o número de obreiros para fazer as coisas. Se houver um crescimento em quantidade, mas falta de qualidade, haverão problemas e reclamações, que foi exatamente o que aconteceu com o ministério dos discípulos. Ele diz assim, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a demanda cresce. Nós precisamos nos posicionar diante disso para que erros não aconteçam e pessoas sejam feridas devido a esse crescimento. Aí, dentro do primeiro ponto ainda, a liderança, ela precisa saber a hora de delegar. Aí tá. Somos 6 líderes aqui nos jovens. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque pela fé, eu creio no nome de Jesus que vocês vão se levantar líderes em algum momento. Amém? De novo, vocês em algum momento vão ser levantados líderes dentro da igreja para alguma coisa. Amém? Então tá bom. Não é para ficar preenchendo banco de igreja pro resto da vida. Vamos fazer. Então, quando vocês se tornarem líderes, vocês precisam ter esse entendimento. Sabe? E aí assim, eu vou ser líder lá quando eu tiver meus 30 anos. A gente foi aos 18. E aí a galera aqui, tá tudo na beira dos 18 fazendo assim. Olha lá. Então assim, é uma palavra mais de encorajamento para vocês. Eu não vim aqui brigar com ninguém, exortar ninguém. Eu quero encorajar vocês a tomar posse do que Deus tem para a vida de cada um desde agora. Esse é o primeiro ponto, então. A liderança precisa saber delegar e vocês um dia serão líderes. Certo? Aí vocês podem me perguntar assim, Ana, por que você está falando isso para mim agora? E nananana. Eu estou falando isso para você agora porque é para ter um norte, um direcionamento nas suas orações. Pensa lá comigo. Deus, você vai orar e fala assim, Deus, por acaso eu tô folgadão? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Eu preciso de algo mais? O Senhor quer mais de mim? Eu tô em um ministério já. Aí só faço o que o meu ministério me pede. Cara, você caiu numa zona de conforto horrível para crescer. Não é que exercer um ministério não é poder. Ele é sim. E exercer bem. Mas aqui, nós 6, a gente prega, faz stories, limpa o chão, e tira lixo do banheiro, e faltou um slide, tem que fazer, e isso e aquilo, e vai na casa, e ora, e isso e aquilo. É muita coisa. Por quê? Porque o Senhor, Ele está olhando o que você faz além da igreja. Aonde você exerce o seu ministério. Eu sou do ministério de louvor. Vai cantar em outro lugar. Encanta as pessoas lá. Esses dias, eu e a Adri, eu dou aula numa escola batista, eu sou professora de inglês, e a gente teve que fazer parte de um coral. Eu não gosto de cantar em público, nem para as pessoas. Não gosto. E daí botaram a gente no coral, postaram no Facebook, aquele negócio lindo. Não vão assistir. E, enfim, então assim, você é do louvor. Existe algum lugar para você, fora da igreja, para exercer seu ministério? Vai tocar, Dia das Crianças, segunda-feira, vai tocar num asilo. Desculpa. Eu gosto muito de velhinhos, gente. Vai tocar, sabe, num orfanato. É Dia das Crianças. Faz alguma coisa com seus primos. Exerce o seu ministério fora da igreja. Porque estar aqui e ser crente aqui é muito fácil. Então vamos lá. Agora a gente vai entrar numa zona bem perigosa. Fala assim, perigosa. Eu vou entrar
na zona das, fala com toda a sua força agora, escolhas. Eu preciso fazer escolhas. Eu estou usando o paralelo com o espaço, cara, foi muito difícil. Para o Vinícius, para o Eliseu e para o Gabriel, nem tanto. Mas para mim e para a Letícia, sair lá de trás para vir para cá foi muito difícil. Porque já era um aconchego, tipo, era gostoso chegar, arrumar lá a nossa mesa, colocar frufru e nananana. Então, quando você faz escolhas, não necessariamente você escolhe o que você gosta. Você faz o que Deus manda, certo? Então, fala assim, a minha escolha não depende do que eu gosto. Ela depende do que Deus me manda fazer. Muito bem. Agora vamos ler junto lá, Atos 6, o verso 3. Diz assim, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Primeira escolha que a gente precisa fazer, ter um bom testemunho. Diga, eu preciso ter um bom testemunho. Cara, você precisa ter um bom testemunho. E você não testemunha dentro da igreja, viu? Aqui todo mundo é crente. O testemunho não é aqui. Aqui a gente se alimenta, mas a gente oferece isso lá fora. Então, sai da zona de conforto. Você tem sido um bom testemunho? Deus me fez muito essa pergunta na hora que Ele estava me entregando essa mensagem. Toda vez que eu olhava para esse versículo de escolhas e desses 7 homens que eles escolheram, foi exatamente o que Deus perguntou para mim. Ele falou assim, Ana, se eu precisasse escolher lá na sua igreja onde você está, você como membro, 7 pessoas, você estaria no meio delas? A nossa igreja tem aí 800 membros. Isso, Vinícius? 800? Dentro de 800 pessoas, Deus precisa de 7. Você seria chamado pelo seu bom testemunho? Não, nenhuma outra qualidade. Não vale falar bem, não vale cantar bem, não vale tocar bem, não vale ser bom e inteligente lá na mídia, fazer arte bonita, não vale. Você precisa ter um bom testemunho. Por essa característica, você seria uma das 7? Mais um ponto. Cheio do Espírito Santo. Diga, cheio do Espírito Santo. A pessoa precisava ter um bom testemunho e ser cheia do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Não é gritar. Não é nada exterior. O exterior evidencia que ele está lá dentro. Consegue entender isso? O exterior evidencia. Se você sentir durante o louvor aqui, hoje aqui no louvor, dá nem a gritar. Se você sentir no meio do louvor que você tem vontade de gritar, de falar, ai, amém, aleluia, louvado seja, glória a Deus, tá tudo bem. Evidência do Espírito Santo dentro de você. Mas você precisa, sem gritar, ter a certeza que ele continua lá dentro. Amém? Então essa é mais uma escolha que você precisa fazer. Ter um bom testemunho diante das pessoas, diante de Deus. Gente, na nossa idade, é muito estranho falar assim, eu sou sábio. É esquisito, não é? Eu não consigo. É muito estranho. Mas você não precisa tacar na cara de outra pessoa que você é sábio. Muito pelo contrário, isso não é sabedoria. A sabedoria, ela vem do alto. Quando a gente conhece o mistério com os 12 discípulos e o fim em Apocalipse, quando nós passamos desse mundo aqui para a vida eterna com Jesus. A palavra de Deus então me dá princípio, meio e fim. O que é sabedoria? É você estar sentado aí, dos seus 13 aos 23 anos, olhando para o mundo e falando assim, caraca, eu sei como começou, eu sei o meio e pela fé eu sei como vai terminar.
É nisso que consiste a sabedoria. A sabedoria, ela é entender e saber citar a palavra de Deus. Porque daqui procedem todas as coisas. Amém? Então agora a gente vai passear pela Bíblia um pouquinho, para vocês entenderem o que é ter um bom testemunho. Abram comigo em 1 Timóteo 3:7. Por favor. Vocês estão entendendo até aqui? Não estou achando ninguém com cara de confuso hoje, graças a Deus. Então vamos lá. 1 Timóteo 3:7. Posso ler? Diz assim: também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Cara, muito forte isso. Vou ler de novo para vocês para entrar no coração. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. O que é ter uma boa reputação? Pensa aí. O que é ter... Eu vou tomar água de novo. O que é ter boa reputação? Eu vou dizer para vocês. Ter uma boa reputação é viver como Jesus viveu. Andar como Jesus andou. E amar como Jesus amou. Se você for como Jesus foi, os mais velhinhos ali, ó, cantando a música. Enfim, se você for como Jesus foi, amar, andar, viver como Ele viveu, você vai ter uma boa reputação. Você já viu alguém falando mal de Jesus que não seja desse século? Caia uns cabeça de vento? Ninguém. Pôncio Pilatos, que disse, ó, mata ele, crucifica mesmo. Perguntou 3 vezes, cara, que pecado você cometeu? Aí volta pro povo. Acho que era Barrabás, né? Barrabás ou Jesus Cristo? Crucifica Jesus Cristo. Voltava para Jesus, perguntava de novo. Cara, que pecado você cometeu? O cara que crucificou, que deu a ordem para que Jesus fosse crucificado, não via pecado, erro, falta de boa reputação nenhuma nele. Gente, isso é para arrepiar o cabelo do pé. Não, de verdade. Vocês precisam pirar comigo nisso, por favor. O cara que matou Jesus perguntou 3 vezes: que pecado você cometeu? Porque ele não tinha nada de que acusar Jesus. Mano, isso é perfeito. Porque eu tenho certeza absoluta que se eu for crucificada, for para ir crucificada, Pôncio Pilatos não vai perguntar nenhuma vez que pecado que eu cometi. Porque é uma vida falha de erros, mas a reputação de Cristo foi perfeita. E quando Ele morreu na cruz e deu sangue por nós, Ele nos deu a capacidade de ter uma reputação como a dele foi. Sem nenhum carocinho, sem nenhum erro, sem nenhuma falha. Nós somos humanos e nós vamos falhar, nós vamos errar, mas a gente não tem que ser motivado pelo pecado. Essa é a diferença. Eu e o Eli, a gente é noivo. E aí a gente vai casar ano que vem já. E a gente tá num processo, a gente fez o curso de noivos. E a gente ouviu muito, tipo, cara, não tem essa de pecar. Não tem essa opção. E eu vejo muito isso hoje. Ai, o jovem, né? Aqui se eu pisar eu peco. Aqui não. Aí você vai fazendo assim, ó. Pisei. Não deu nada. Aí vou andar. Aí você vai, andando na beira do precipício ali. E isso, essa opção, essa escolha que você faz, você pode, a gente da liderança que sobe aqui todo sábado, a gente pode até ter uma boa reputação diante de vocês, mas isso não importa. Importa a reputação que eu tenho diante de Deus que me vê no meu oculto.
É o que Deus pensa de mim que importa. Postei um texto sobre isso no Instagram ontem, mas porque Deus tem queimado muito isso no meu coração. Não importa o que eu acho a seu respeito. Eu não te conheço 100%. Eu não vejo você no oculto. Eu não vejo o que você vê no celular. Eu não vejo com quem você conversa. Eu não vejo de quem você fala mal ou bem. Mas o Espírito Santo, que você chamou para morar dentro de você, vê isso a todo momento. Então é com isso que a gente precisa se preocupar. Porque olha lá em Timóteo como diz: também deve ter boa reputação perante os de fora. Então não é para mim que você tem que ser uma boa pessoa. É para os de fora. Primeiro ponto. Aí ele continua. Para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Se você não tiver uma boa reputação, você mesmo vai cair na cilada do diabo sozinho. Sabe por quê? Porque ele acusa. Ah, você fez isso aqui, ó. Aí ele vem e fica no seu ouvido. Aí chega uma hora que você fala assim: quer saber? Eu sou isso mesmo, então eu vou fazer. Então você vai falar assim comigo: eu não aceito de ninguém dizer pra mim quem eu sou, se não for Jesus, que morreu por mim. Ele sabe quem eu sou. Amém? Acredita nisso. Só Jesus pode dizer quem você é. Ninguém pode apontar o dedo na sua cara e falar nada. A não ser os seus pais, que te colocaram nesse mundo. Eles podem. Mas ninguém mais. Irmão, tio, avô, ninguém. Está lavado e remido pelo sangue de Jesus. Sua autoridade são os seus pais. Você precisa ouvir o que eles dizem ao seu respeito, porque é importante saber dos seus pais que tipo de reputação eles têm visto em você. Amém? Então, beleza. Então, a gente entendeu aqui que a gente precisa ter uma boa reputação e não ficar caindo na cilada do inimigo. Seguir a Jesus ali. Se o inimigo vir buzinar, você fala: sai de ré. Continua. Segundo, então, a gente vai abrir em Mateus 16. Tô acabando já. Mateus 16 diz assim. 16, a gente vai ler o 17 e o 19 só. Ó. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por causa da carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Uau! Que poder Pedro recebe. Sou apaixonada por Pedro. Desde a orelha cortada até esse versículo aqui. Gente, que poder Pedro recebeu. Imagina, Deus olhar assim e falar: Beatriz, tô a chave dos céus. Sobe lá a hora que você quiser. Gente, não ia voltar mais. Por isso que Deus deu para Pedro, que ele tinha sabedoria. Mas, cara, o Senhor, Ele quer entregar coisas. A Bianca ministrou sobre isso. O Senhor quer entregar coisas novas para todo mundo aqui. Levanta a mão assim quem batizou hoje. Bem alto, bem alto. Balança, gente. Cara, já é algo novo. E o Senhor, Ele tem infinitamente mais para entregar para vocês ainda hoje. O Senhor, Ele é poderoso, gente. E Ele quer entregar. Ele fala assim, ó: eu tenho um galardão, eu tenho herança para vocês. A herança é o quê? Ele tem poder para entregar sobre a nossa vida. Coisas novas. E a gente precisa ansiar por isso. Então aqui, Pedro, ele tem sabedoria, ele é cheio do Espírito Santo, um bom testemunho. Pedro era nervoso, não era? Mas ele era sábio, ele sabia a hora de parar.
Isso é muito importante para a gente que é jovem. Para piada, para pecado, para falar mal dos outros. A gente precisa saber a hora de parar. E aí Pedro aqui, fala, cara, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro diz quem Jesus é, sem antes ninguém ter falado. Ele recebeu uma revelação dos céus. E no que ele recebe essa revelação, Jesus fala, você não recebeu isso nem por carne, nem por sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Ele recebe algo tão poderoso de Deus e Jesus fica tão feliz porque ele conseguiu acessar, romper. Eu e o Gabi, a gente tem falado sobre isso, sobre romper em fé. Pedro rompe em fé de uma forma tão poderosa que ele consegue dizer quem Jesus era sem ninguém saber ainda. Todo mundo falava, ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é Emanuel. Mas ninguém falou assim, cara, você é filho de Deus. E Pedro tem essa. E aí Deus vai dar a chave dos céus para ele e fala assim, cara, você me agradou tanto. Foi tão precioso o que você me disse que eu dou para você. Ele fala aqui, e eu digo a você, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que o Senhor edifica? Ele fala que vai edificar a igreja sobre Pedro. Por quê? Sobre a pedra, né? Pedro significa pedra. Porque Pedro, ele entendeu quem Deus era. E automaticamente ele entende quem ele é. Diga assim, em Deus, eu sei quem eu sou. Amém? Você acredita nisso que você falou? Que em Deus você sabe quem você é? Eu estou aqui para encorajar você, lembra disso. Não importa a sua idade, não importa quantos anos você tem. Se é novo demais, se acha que já passou da idade. Cara, em Deus, você é poderoso para fazer, através dele, infinitamente mais, romper em fé e se tornar a pessoa que Deus sonhou que você seria. Terceiro ponto, então, Provérbios 2:6. Provérbios, livro de Salomão. O cara da inteligência, né? Salomão foi a pessoa que pediu a Deus sabedoria e o Senhor deu a ele sabedoria e muito mais. Então, em Provérbios 2:6 diz assim, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ana, como que eu vou discernir as coisas na minha vida? Tá todo mundo aqui numa fase meio, não sei o que eu quero ser no futuro. Eu não sei que faculdade cursar. Eu não sei se eu vou casar. Se o mundo vai acabar e eu não vou casar. Eu não sei se eu quero filho, se eu não quero. Eu não sei se eu vou para a faculdade ou não vou. Essas coisas que jovem fica preocupado, sabe? Galera, a palavra de Deus, então, em Provérbios 2:6, diz que de Deus provém a sabedoria. E da boca dele o conhecimento e o discernimento. O que é a boca de Deus hoje? A palavra de Deus. Ele deixou tudo escrito. É um manual de como se viver. Sim, um manual. Tem coisa que você encontra aqui que você não tem nem noção do que Deus está falando. Aí você vai ler, está falando da sua vida. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela fala com a gente lá no íntimo. Então, se você quer ser uma pessoa sábia, um jovem sábio, fala assim, eu sou novo, ninguém dá credibilidade para o que eu falo. Eu cresci aqui na igreja. E é muito engraçado. Eu vim pra cá, eu tinha 10 para 11 anos. E é muito engraçado, quando tem alguém muito antigo na igreja também. Teve uma moça que congregou com a gente no começo. Ela teve alguns problemas, saiu, depois voltou. Com a família e tudo mais. E daí ela olhou assim pra mim e ela... Meu Deus! Caraca, como você tá grande, você já cresceu.
Aí agora você está lá nos jovens, você prega, que legal. Mas quando a gente está pequenininho ali, ninguém tem essa noção do que nós vamos nos tornar. E eu quero tirar da cabeça, se eu pudesse assim, enfiar a mão e tirar da cabeça de cada um de vocês, que vocês não podem se tornar algo a mais do que membros, do que esquentadores de banco, porque não é isso que Deus quer. O Senhor quer levantar vocês, cara. Imagina essa galera toda num orfanato. Imagina essa galera toda num asilo, numa escola. Porque aqui, a palavra de Deus também disse: bom testemunho não se dá para a igreja, se dá para os lá de fora. Você se imagina fazendo um culto desse em algum lugar, na sua família? Vamos começar do básico. Na sua família, você teria vergonha? Ficaria meio sem jeito? A gente precisa começar a pensar isso, eu preciso ativar isso em vocês, porque está na hora. O Senhor, Ele está despertando, sabe? Ele está chamando vocês para algo novo. E daí você fala assim: não, eu não sinto, mas é a palavra de Deus direto para vocês agora. O Senhor me trouxe aqui hoje para dizer para você: ei, levanta e anda, solta a maca, chega. Ai, mas eu sou doente. Ai, mas eu tive depressão. Ai, mas meu namorado me largou. Ai, mas a minha família não me ama. Cara, larga a maca, levanta e anda. Jesus morreu por nós para que nós fôssemos muito mais do que apenas membros. A gente é membro, mas de um corpo que está vivo. E ele precisa de você se movendo. Pensa assim: Juninho é o coração. Papel importante. Tá bombeando sangue pra galera toda aqui. Aí o Juninho é o coração. E se o Juninho decidir não fazer nada? Morri, não quero mais. Desistir, problema é de vocês, eu vou sentar, coçar minha barriga aqui e acabou. Cadê o sangue indo pra gente? Acabou. Aí começa a morrer no canto aqui, aí desfalece. Aí vem pra cá, desfalece. Aí fica só o pé tentando correr e falar: não, agita aí, bombeia sangue. E o negócio não vai. Nós somos um corpo e a gente vai junto. Se a gente vai dar um brado, a gente dá um brado junto. Se alguém está sofrendo, sofre junto. Tá feliz, fica feliz junto. Porque nós somos um corpo só. Só que não adianta o coração dar um bom testemunho e o pé ficar se lambuzando na lama. A gente precisa se ajudar. Ninguém é perfeito, todo mundo erra. Então assim, errou, levanta e segue. Não fica lá chorando na sua poça. Aí uma poça de lágrimas, chora e morreu na poça. Lembra assim, Jesus quer fazer mais na minha vida. Você pede perdão, confessa o seu pecado a Jesus, a uma liderança, a um pastor, e você vai embora. Não deixa o inimigo fazer você ficar no chão, não. Porque quem quer você parado é o diabo, não é Deus. Deus quer você em constante movimento, porque a terra gira. A terra está em constante movimento. E a gente também precisa estar. Pessoal do louvor, sobe por favor. Então, galera, levanta aí, por favor. Pensa assim: se hoje a Ana, o Eliseu, Vinícius, a Bianca, o Gabriel e a Letícia saíssem da liderança dos jovens, você seria um dos 6 convocados? Isso é uma questão séria? Tá todo mundo aqui casando, gente. O Gabriel é casado, tem uma filha maravilhosa de 2, 3 anos. Eu vou casar no ano que vem, Vinícius e a Bianca no outro. De verdade, gente, o Senhor precisa que vocês levantem e corram. Eu quero ver vocês vencer e romper em fé todos os dias da vida de vocês. É um legado.
que a gente quer deixar. Eu já tô no ministério, o ministério me suga demais. Tá fazendo errado. Tá sugando demais, não tá certo. O fardo de Jesus é leve e o jugo dele, ele é suave. Deus não te cobra além do que você pode. Se tá além do que você pode, escuta isso. Não programei para falar. Se tá além do que você pode, para. Jesus não te cobra além do que você pode oferecer. Faz o básico. Cara, o básico. Tem gente que já tá em ministério. Aí acha que tá no ministério, viveu. Acabou a vida, zerou. Aí a gente precisa de alguém para ajudar a limpar a igreja, porque amanhã tem culto, a igreja precisa ficar arrumadinha. Aí vai todo mundo se esquivando, todo mundo vai embora. Não tem problema. Eu não fico com raiva. Mas eu lembro disso aqui. Eu penso nisso. O Senhor está olhando para o coração que está caminhando. Caminhar não é só fazer a obra na igreja. Eu estou citando isso como um exemplo. Galera, vocês estão preparados para a gente sair e vocês assumirem? Pessoal aí que está pegando uma responsabilidade mais bronca. Da mídia aí, ó. Meu ministério lindo, maravilhoso. Vocês estão preparados? A gente deixou o pessoal da multimídia, isso foi muito lindo. Jesus é muito lindo. A gente deixou eles se virarem e fazerem uma reunião essa semana sozinhos, né, vida? Cara, eu aqui com o coração assim, ó. Não porque eu não acho que eles são capazes. 3 pessoas? Não porque a gente não acha que eles são capazes. Mas porque a gente precisa disso, delegar, se vira. E se a gente faltar um dia, o que vai acontecer? O fogo de Deus, ele não se apaga. Se a gente não tiver, ele continua. Porque ele não depende de pessoas. Jesus, ele é vivo. O fogo dele queima, independente de quem está aqui. Amém? Só que se você for chamado, se você estiver, vai ter que queimar. E aí você vai fazendo uns 350 ali e manda embora. Você está servindo em sua igreja? Esquece o ministério. Ministério é zona de conforto. Você está servindo na igreja? A lavar uma louça. Nossa cozinha é grande. Está servindo? Você vem para a igreja e fala assim: eu vou ajudar. Seja o que for. Mas não ajudar no sentido de, eu tenho que fazer, poxa, que saco. Não, ajudar no sentido de, cara, eu quero ficar lá. Eu quero ficar lá, nem que seja esfregando a cadeirinha ali. Eu quero ficar lá. Eu quero mostrar para Deus, não é para ninguém ver. Eu quero que Deus olhe para mim e fale assim: caraca, olha o Ignácio lá. Ignácio está fazendo? Aí os anjos fazem: meu Deus, Ignácio está fazendo. Gente, o Senhor quer olhar para vocês nessa noite e falar assim: caraca, a Aline está preparada. A Aline está fazendo. E aqui, os antigos da igreja estão ficando para trás, né? Essa geração nova aqui, ó, que tá chegando, tá dando de 10 em cima de vocês. Vamos correr, gente. Vamos correr. Você tem se preparado, servido a sua igreja? Se hoje Jesus precisasse te chamar à liderança, você teria as 3 características acima? Você dá um bom testemunho? Você é cheio do Espírito? Você tem sabedoria? Cara, quando o pastor ungiu a gente não sabia. Parte 1. Parte 2. Chorei litros, horrores, não sei por qual motivo. Parte 3. Ninguém achava que estava capacitado. Ninguém. E hoje eu olho para aquele ministério que começou com 10 gatos pingados de jovens. E eu olho para 60 pessoas, eu fico, uau, não tem nada a ver comigo. Deus é muito bom.
Ei, eu tô te chamando, você tem que levantar, mas não tem a ver com você. Deus é muito bom. Ai, Ana, eu sou tímido. A Letícia, linda, maravilhosa, é tímida, mas dá um sorriso para vocês toda vez que vocês entram aqui. Gente, Deus quer usar. Eu olhei para ler porque eu vou vontade de chorar. Deus quer usar a singularidade de vocês. Cara, a Lê tem uma filha. Vocês acham que é fácil ela chegar aqui 5 horas da tarde e ficar até 11 horas da noite? Não é fácil. Mas é o testemunho dela. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês são liderados dela. Vocês já pararam para pensar? Poxa, a Letícia abre mão lá, ó. Deixa a Abby. Às vezes traz, e eu gosto mais quando ela traz. Mas deixa a Abby lá. E vem aqui para servir vocês, para limpar a cadeira que vocês sentaram. Gente, isso é um bom testemunho. O Senhor tem chamado a gente para isso. Para que tudo isso que eu tô falando, tá? Último ponto. E acabei aqui. Assim, a palavra de Deus se espalhava, diz o verso 7 de Atos 6. O número de discípulos crescia, e crescia o número de sacerdotes obedientes à fé. Você tem sido obediente à sua liderança? Gente, no dia que o pastor veio me ungir, eu tremi na base. Beatriz não deixa eu mentir. Sabia nem o que estava... diante de Deus, eu não sabia o que estava acontecendo. Você sabia, amiga, o que estava acontecendo? É Deus. Você não precisa saber para onde Ele está te levando, desde que você deixe Ele te levar. Amém? Então isso é importante para que cada um de vocês entenda que a sua vida, ela é responsável para que o reino de Deus cresça e se propague o número de sacerdotes obedientes à fé. Esse é o seu fruto. Fruto do Ralph. Sacerdotes obedientes à fé. A fé de Cristo Jesus, o fruto da Gisela. Sacerdotes obedientes à fé. Fruto da Camille. Sacerdotes obedientes à fé. Fruto do Mateus. Sacerdotes obedientes à fé. Esse é o nosso fruto. É o que Deus te pede quanto a membro de uma igreja. Quando a gente delegar, isso vai acontecer com muito mais frequência. Quando a gente delegar, a gente não vai delegar para qualquer pessoa porque dá errado. A gente vai delegar para uma pessoa que está dentro desses 3 pilares. Ela tem um bom testemunho. Essa pessoa, ela é cheia do Espírito Santo. E essa pessoa, ela tem sabedoria. Amém? E você pode não enxergar isso em você agora, tá? Quando o pastor me chamou, não enxergava. Não enxergo ainda, mas tô aqui, pela graça de Deus. Apaga a luz um pouquinho pra mim, Roberto, por favor. A gente vai cantar uma música agora. Galera, eu não quero fazer um apelo, tá? Eu quero realmente que vocês saiam daqui encorajados, entendendo tudo que o Senhor tem para fazer. Então eu vou fazer uma oração agora. Você vai orar junto comigo. O louvor vai tocar e depois a gente vai orar de novo. E nessa noite, em nome de Jesus, a gente vai romper em fé. Não importa a sua idade, não importa de onde você veio, não importa com que expectativa você chegou aqui hoje. O Senhor, Ele te convidou a estar aqui para que você venha romper em fé. Entenda o seu lugar. Não importa quantos anos você tem, o que está acontecendo na sua vida, a
dificuldade que você tem, Jesus, Ele é maior do que todas essas coisas. Ele é sobre todas as coisas. E assim como o Espírito Santo pairava sobre a terra quando Jesus criou ela, quando Deus criou ela, assim Ele está pairando sobre nós agora. Então cria na sua cabeça consciência. Jesus está aqui, o Espírito Santo Ele está pairando sobre nós. Tem uma nuvem, uma coluna de fogo derramando sobre a nossa vida. Shekinah, poder, graça, favor. Sabe? Entenda isso, queima dentro de você. Pergunta para Deus o seu propósito. O que você está fazendo aqui? Fala, Senhor, eu me batizei hoje. Não é pedir muito, mas eu quero mais. Ai, Deus, faz tanto tempo que eu não choro. Senhor, eu quero dançar. As meninas da dança estão ali, o corredor está livre para você. Ralph está aqui, tem espaço livre. Vai dançar, louva a Deus com o dom que Ele te deu. Se você fala em línguas, está travando a boca, porque ninguém vai achar estranho. Se você quer gritar, louvar, dizer glória a Deus, aleluia, grita. Se você quer se ajoelhar, ajoelha. Gente, eu não estou olhando e nem a fim de olhar para vocês. O meu Deus está me chamando e é para Ele que eu vou olhar. Gente, chega. Fala assim, chega. A minha idade não importa. Eu sou filho, acabou. Deus tem uma promessa para minha vida. Ele diz, os meus jovens nos fins dos tempos profetizarão. Eles terão visões, eles serão alcançados. Cara, abre o teu olho espiritual, que caiam as cascas dos seus olhos em nome de Jesus. Que o Senhor, Ele venha poderosamente, toma conta dos teus pés e te dá um novo caminho, um novo direcionamento. Ninguém aqui está perdido. Não caia na mentira do inimigo de que você se perdeu. Fala, eu sou um filho de Deus, eu sei para onde eu estou indo, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Não trava o Espírito Santo em você. Não fica com vergonha. É para queimar sim, é o seu pai te chamando. Se você queima quietinho, gente, também não tem problema. O Senhor, Ele conhece o seu coração. Eu não quero 1000 jovens pulando aqui com o coração vazio. Não, cada um tem o seu jeito de adorar. Não se envergonhe, não se entristeça, não deixe o seu ego crescer. Não olha para o outro do lado, fala, ai, aquele ali está falando em línguas e eu não tô. Aquele ali está queimando e eu não tô. Às vezes Deus não quer te entregar isso, às vezes você tem outra coisa. O dom da alegria, começa a rir. O dom de misericórdia, sente a dor do outro. A fé, ela move montanhas. E os presentes de Deus, eles estão aqui agora. Alcancem eles. Tomem posse do que é de vocês.
Jesus, os nossos olhos estão fixos em Ti. Ganha forma em nós, Jesus. Lava o nosso coração. Traz vestes novas ao Teu povo. Jesus, o mais de Ti não acaba, é sempre mais. Oh, abre os nossos olhos, Deus. Oh, libera os nossos pés agora. Deus, faz esse jovem correr em liberdade em direção a Ti. Espírito Santo, testifique em nós, mostra quem somos. Responde agora, Deus, por favor, em nosso coração. Libera, Jesus, esse olho que tá seco, que caiam as lágrimas. Oh, Deus, esse pé que está preso no chão, libera agora, Senhor. Esse joelho que dói, dobra. Oh, o mais de Deus não para, Ele continua. Ele é eterno. Oh, Jesus, a boca fala do que o coração está cheio. Enche o coração de louvor, Deus. Oh, Jesus, libera esses lábios. Senhor, não deixa se perder. Tu és o caminho, a verdade, a vida. Preenche-nos. Oh, Deus. Ei, Deus.
Senhor, nós te agradecemos, rendemos aos teus pés tudo que nós somos, Pai. Obrigada, Senhor, porque o teu novo, ele nunca acaba, ele continua, ele permanece, Jesus. Ó, Pai, em nome de Jesus, eu oro e falo hoje para jovens que se posicionarão líderes mundiais diante da nossa nação, Senhor. Ó, Jesus, entrega a cada um hoje um sonho que o céu sonhou para a vida deles, Senhor. Ó, Senhor, independente da situação hoje, financeira, estudantil, profissional, o Senhor é mais. O Senhor está sobre todas essas coisas. Então aquieta essa alma, Jesus. Aquieta essa alma, Jesus. O Senhor tem me dito agora que várias pessoas aqui conseguiram coisas muito grandes e desistiram dessas coisas. Não perca a posse daquilo que Deus colocou na sua mão. Jesus, ó Senhor, alcança o nosso coração, Pai, mas que tudo isso que foi falado, que venha a trazer mudança de hábitos, mudança de conduta na nossa vida. A tua palavra, ela continua sendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Senhor, nós queremos nos arrepender, Pai. Está aqui o nosso coração contrito. Fomos encorajados nessa noite pela tua palavra. O Senhor tem promessas para nós, tem planos para nós. Mas nós também queremos nos arrepender porque muitas vezes a gente foge do teu plano. A gente quer escolher o ministério, a liderança, o pastor. A gente quer escolher demais, Senhor. Mas a tua palavra nos ensinou hoje que a sabedoria, ela vem da tua boca. É o que o Senhor diz que eu devo fazer. É o que o Senhor sonhou para mim que eu devo viver. A tua sabedoria, Senhor, me basta. A tua palavra me basta. O teu amor me basta. Ó Senhor, despede esses jovens com o coração cheio do mais de Deus. Que em casa eles continuem recebendo o mais de Deus. Que eles sejam um bom testemunho, Jesus. Que eles sejam, Senhor, pessoas cheias do Espírito Santo, do jeitinho deles. E, Senhor, que eles leiam a sua palavra e se tornem pessoas sábias diante de Deus. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém?